Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 9 de setembro. Eu gostaria de continuar lendo em Provérbios, capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E hoje eu gostaria então de falar sobre o produto desse temor do Senhor, que seria a piedade, uma vida de piedade. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, verso 6, capítulo 6, verso 6, ele diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Pedro também, na sua epístola, vai falar sobre a importância da piedade. Paulo também. E Jesus também. E toda a Bíblia. O que seria então a piedade? A piedade é esse desejo que você tem de agradar a Deus, esse desejo que você tem de andar em justiça, esse desejo que você tem de falar das coisas boas que vêm do seu coração. A piedade, na verdade, nada mais é do que a manifestação de uma vida interior purificada pelo Espírito Santo. Quando você nasce de novo, quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ter naturalmente uma vida de piedade. Olha o que Tiago está nos dizendo no capítulo 2, verso 17 da sua carta. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Muita gente pensa que há uma contradição entre aquilo que Timóteo está dizendo aqui e o que o Paulo diz em Efésios, capítulo 2, quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça sem as obras. E aqui Tiago está dizendo, e Paulo acrescenta dizendo que é através da fé. E Paulo está dizendo aqui que a fé sem as obras são mortas. Será que há uma contradição entre Tiago, irmão de Jesus, e Paulo? Será que é uma contradição? Não há contradição alguma. O que Paulo estava dizendo é que ninguém pode se auto-salvar, auto-justificar. Ninguém, através de suas obras, pode alcançar o paraíso. A salvação é uma obra divina, só Deus pode te salvar. O que Tiago está dizendo aqui, o Tiago, na verdade, está falando de piedade. Tipo, você fala, eu sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa linda, sou uma pessoa que não falo mal de ninguém, mas no dia seguinte você envia uma mensagem horrível para o mundo inteiro no Facebook, falando mal da sua irmã, do seu irmão. Será que você é uma pessoa maravilhosa? Percebe que nós seremos julgados através daquilo que sai da nossa boca e daquilo que a gente faz. E isto é o resultado da fé. Se você tem fé, você age. Deus diz para Abraão, sai da sua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Muitas décadas depois, Deus diz, dá-me o teu filho em holocausto. Ou seja, mate o seu filho e queime o seu filho. Como os sacrifícios do holocausto. E o que Abraão fez? Saiu de sua casa. O que Abraão fez? Levou o seu filho para Moriá. Isso é o que Tiago está falando. Não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Tiago que diz isso no livro dele. O Tiago nos dá dois exemplos de pessoas que tiveram fé e agiram. O primeiro é o patriarca Abraão e o segundo é uma prostituta chamada Raabe. Qual a diferença entre um patriarca e uma prostituta diante de Deus? Nenhuma. Os dois precisam da graça. O primeiro obedeceu a Deus e fez o que Deus mandou. A segunda também obedeceu a Deus e fez o que Deus mandou. Os dois são salvos pelas obras, ou seja, pela prática da fé. Tiago está falando de piedade aqui. E essa piedade é o resultado, inclusive, do temor de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus falando aos fariseus, homens religiosíssimos que conheciam toda a lei de Moisés de cor e que praticavam muita religião, mas tinham um coração podre. Quem foi que entregou Jesus para ser? Foi Deus quem decidiu. Mas qual foi o instrumento utilizado para entregar Jesus aos romanos? Foram estes mesmos religiosos. São os mesmos religiosos que querem apedrejar mulheres. São os mesmos religiosos que criticam toda vez que Jesus cura alguém no dia do descanso. Esquecendo que Jesus, sendo Deus, é soberano. Percebe que a piedade é a sua prática de fé. Sem temor de Deus não existe piedade. E sem piedade, a nossa fé é vã. Ou seja, ela na verdade não existe. Que Deus tenha misericórdia de nós.